Jornal da Manhã. Da Manhã. Da Manhã. Da Manhã. Da Manhã. Jornal da Manhã. Entrevista. 8h14. O nosso contato neste momento é com o professor Fábio Luciano Verdi. Ele é professor doutor pela UFSCar, né? E também está aí à frente da Cátedra de Ciência da Computação da instituição aqui de Sorocaba, Campus Sorocaba. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Gustavo? Professor, nós estamos com um curso aberto, né? Que é aí o MBA em Gestão de TI e Computação em Nuvem. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse programa, né? Voltado para o mercado, é um programa de pós-graduação lato sensu. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse programa de pós-graduação e também a que tipo de público ele atinge. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por me receber. O MBA em Gestão de TI e Computação em Nuvem é um curso que está já há 6 anos, né? Nós estamos indo para a 7ª turma, né? E é um curso oferecido pelo Departamento de Computação da Federal aqui em Sorocaba, né? Ele é voltado para profissionais da área de TI, né? Obviamente, por ser um curso da área de computação, ou pessoas que têm uma formação em áreas afins, né? Então, o candidato, ele tipicamente é um candidato que está no mercado de trabalho, atuando na área de TI, em vários setores, né? Desde a infraestrutura até a gestão, né? E quer buscar esse complemento, essa formação que não seja apenas técnica, né? Ela também tem esse perfil de gestor, tá? Então, quando nós montamos esse curso lá em 2016, a gente tinha um objetivo de cumprir uma meta, né? Era vamos dizer assim, um gap que estava faltando no mercado, né? Que era a junção de um curso de gestão de TI com computação em nuvem. Na época, a computação em nuvem já estava no auge, né? Já vinha crescendo muito, né? E atualmente a computação em nuvem não é mais a questão de se eu vou migrar ou não, né? É quando eu vou migrar para a nuvem, né? Isso é um termo que vem crescendo muito, né? Então é apenas uma questão de quando eu migro. Então, tentando responder a sua pergunta um pouco mais objetiva, né, qual o público? O público, ele é para pessoas que, desde desenvolvedores, que estão mexendo com a área de computação em nuvem, né, ou até gestores que querem dar um up aí na carreira, né, fazendo aí uma ponte entre gestão e a parte técnica de computação em nuvem. Então, tentando responder isso. Professor, rapidamente. Gostaria de fazer uma pergunta. Se eu for politicamente incorreto, me perdoe, porque não é minha área de atuação. Então eu vou perguntar, mas assim, a gente sempre que teve a interação enquanto gestor com a área de TI, às vezes tinha um pouco de dificuldade de entender no passado. Hoje já virou mais comum, a gente tem termos, a gente usa, né, essa área de tecnologia de informação, a gente não vive mais sem ela. É aquilo que o senhor falou, não é como vou para a rede, mas quando vou, né? Quer dizer, que vou, né? Mas a gente sempre tinha aquele problema, né? De vai cumprir prazo, não vai cumprir, desenvolvedor vai desenvolver, mas vai cumprir o prazo de entrega. Essa questão de diálogo, essa questão de humanização, porque fazer o trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que o curso da UFSCar, ele é diferenciado, né? Mas quer dizer, essa questão relacional, quando o senhor fala que o gestor também pode fazer um curso que especificamente seria de TI, é um encaminhamento do mercado, essa questão de dialogar, porque às vezes a gente pega o pessoal de TI e tem dificuldade no diálogo com as pessoas que não dominam e que são, obviamente, as pessoas que vão utilizar dos serviços ou precisam, né, decidir sobre a utilização dos serviços prestados pelas pessoas que vão se desenvolver muito bem nesse curso da UFSCar. Excelente pergunta. Na verdade, a nossa primeira disciplina é relacionamento humano, tá? É a nossa primeira disciplina. A gente prevê
que o aluno, sem saber lidar com ser humano, com gestão, ele não vai conseguir desenvolver em nenhuma área. E, tipicamente, o pessoal da computação é considerado um pessoal que fala menos, é um pessoal mais... com foco, né? É focado. Quieto. A gente, você vê, né? A minha formação, a gente vive em laboratório, né? Então, a nossa relação, às vezes, ela é dificultada. Às vezes, a gente não se expressa direito, a gente não acha as palavras corretas, né? Não adianta, é o perfil de cada um, né? Essa relação humana, ela acaba, né, na nossa formação, nos cursos, hoje, tradicionalmente, na área de computação, ela acaba ficando um pouco de lado. Ultimamente, a gente tem investido mais nisso, a gente percebe que se a gente não formar o graduado, né, agora falando um pouco de graduação, não formar um graduado que saiba lidar com pessoas, ele vai ter dificuldade de mergulhar no mercado de trabalho, né? Em relação ao curso, a nossa primeira disciplina é relacionamento humano, é com a psicóloga. Ela está com a gente desde o começo, desde a primeira turma, né? A professora Carla, uma psicóloga com experiência na área de gestão, né? E dentro do contexto TI, porque não adianta você trazer um profissional de relação humana que não sabe lidar com um profissional de TI. O profissional de TI, às vezes, ele tem umas peculiaridades, umas dificuldades. Que são que de certa forma são necessárias ao foco que ele tem que ter no desenvolvimento do trabalho. Porque se ele for ficar perdendo foco a cada instante, interagindo com o mundo, ele não conclui, aí não vai cumprir o prazo mesmo, né? Daquilo que ele tem que fazer, de migrar para a nuvem, né? E aí vem a outra crítica, às vezes, né? Exatamente. Então você tem que estar sabendo mexer. E na pandemia, isso aflorou. Na pandemia, o profissional de TI ele foi muito requisitado. Hoje a gente tem uma carência de profissional de TI. Não encontra. Nós temos milhares de vagas abertas, né? E cada vez mais profissional Brasil trabalhando para empresas lá fora ganhando em dólar. Então, é engraçado falar disso, né? A própria Amazon, às vezes, sofre concorrência com a Amazon dos Estados Unidos. A Amazon Brasil sofre concorrência lá, porque às vezes a Amazon dos Estados Unidos contrata o brasileiro para trabalhar na sede, né? Então, o profissional, ele tem que saber se adaptar a isso, né? E essa é uma oportunidade que o senhor está falando desse curso, né? Que vai começar brevemente na UFSCar, Sorocaba, na Federal, né, de São Carlos, que tem o seu campi aqui no caminho que vai para a cidade de Salto de Pirapora, né, mas ainda em Sorocaba, de poder preencher vaga, né? Porque daqui a pouco você tem vaga, mas não tem capacidade técnica, né, ou qualificação técnica para o preenchimento de determinadas vagas, que é o que o senhor está colocando para a gente aqui, que a pandemia aflorou a necessidade ou adiantou o mundo em 10, 20 anos a necessidade de determinadas concepções tecnológicas, né? Quem estava mergulhado no conceito de computação em nuvem antes da pandemia, que já estava com uma formação técnica boa, e quando eu falo qual que é a formação técnica, né? O que o mercado hoje na área de nuvem está esperando? Porque a gente fica falando, nuvem, mas no que isso se reflete? Nós estamos falando de conceitos, quer dizer, além da gestão de TI, relação humana, que a gente acabou de falar, o curso, ele caminha para a computação em nuvem. Da metade dele para frente, a gente já começa a ter disciplinas voltadas para a nuvem. Então, nós vamos ver conceitos básicos, né? Depois nós vamos ver alguns conceitos de segurança, depois nós vamos ver conceitos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma disciplina, um conteúdo que a gente inseriu nos últimos 2 anos, porque não tem como um profissional hoje em qualquer área. Porque você vai discutir eventualmente com o advogado da empresa, que é especialista na área digital, você tem que conversar com ele, né? Você tem que pelo menos saber a terminologia. Exatamente. Senão você não consegue argumentar para defender a sua tecnologia. Porque o profissional de nuvem, ele vai entender de virtualização. Aí vai achar, o que é virtualização? Estou falando aqui para vocês, para quem está nos ouvindo, o que é virtualização? Isso é um conceito extremamente importante para a computação em nuvem, que é a capacidade de pegarmos um equipamento, um computador, né, um servidor, né, a gente usa o servidor, né, que é um computador mais parrudo, fatiá-lo, né, dividi-lo, compartilhá-lo com vários clientes.
Então é isso que os grandes players do mercado, tais como Amazon, Microsoft, né, Google, fazem. Se toda vez que eles tiverem que aumentar a sua oferta de serviços, eles precisarem comprar novos equipamentos, eles têm um custo maior. Então, obviamente, eles não fazem isso. Eles pegam o mesmo servidor, os mesmos recursos e fatiam, compartilham através de um conceito chamado virtualização. Se o profissional de TI não sabe isso, não sabe implantar isso, quais tecnologias me permitem fazer virtualização? Quais que são mais escaláveis? Quais que me dão mais segurança? Ele vai fazer besteira. Eventualmente ele vai pôr numa nuvem não segura os dados não dele. Segura. Perfeito. Total. Perfeito. Isso Perfeito. é total. Então, você hoje tem que saber muito bem qual para onde você vai. Usar. Perfeito. Exatamente. E tem muitas startups surgindo, né? A gente vê hoje o mercado que surge a todo momento, né? Com novas startups oferecendo serviços em nuvem. Então precisa saber para onde vai. Se a startup é confiável, eu vou colocar o meu negócio lá, vou colocar meu dado lá. Quem está lá, né? Quem está por trás disso? Porque senão é risco. Vai fazer besteira. Que legal, importante participar. Quem está na área não pode parar de estudar. O médico não pode parar de estudar, o profissional de TI não pode parar de estudar, o advogado não pode parar de estudar. Sinto realmente um curso up to date, à frente do tempo aí, ao UFSCar, sempre. Quais são os contatos, professor, para o curso? O Gustavo tem depois uma última pergunta, mas eu queria saber quais são os contatos para quem quer participar deste curso na área de gestão de TI, dessa área de tecnologia. Acessar o site gtic.ufscar.br. Acesse o site. Repete para a gente, professor. G de gato, T de tatu e C. GTIC. GTIC.ufscar.br. Legal. Gustavo, professor Fábio Luciano Verdi. O senhor também é parente do compositor, do Verdi ou não? Talvez. Eu já tentei. O senhor acha que pode ter lá uns 500 anos atrás, ou menos que isso, vai buscando, pode ser que chegue, viu? Pode ser que eu tenha uma herança e eu não sei. Professor, uma dúvida. Herança genética já está ótimo, professor. Uma dúvida, a gente está vivendo aí essa questão do avanço da tecnologia, da ciência da computação, também da inteligência artificial. A minha pergunta é uma pergunta de leigo. Muito se fala em cloud dedicado, né? No host, por exemplo, de servidores. Cada empresa contrata um serviço para um cloud dedicado e aí você tem o servidor exclusivo para aquela determinada empresa. A minha pergunta ao senhor com essa era da inteligência artificial, nós, por exemplo, pessoas físicas, poderemos ter no futuro um cloud dedicado em casa, em home, para as nossas necessidades, e aí nós fazemos as nossas próprias nuvens pessoais. Isso será possível no futuro? Olha, entrei na UFSCar em 2009. Em 2007, eu estava no meu doutorado ainda, se falava já disso, né, da capacidade de nós termos micro data centers, porque a nuvem nada mais é que um conjunto de equipamentos hospedados, são os data centers, né, centrais de dados. Então lá por 2007, 2008, já se falava desse conceito de micro data centers. O que são isso? O que é isso? Né? É a capacidade da gente usar armazenamento na nossa própria casa. O set-top box, por exemplo, das TVs que muitos adquirem, né? Set-top box são caixas com processamento, né? Já tem um armazenamento adequado aí. Então se falava em termos esse tipo de solução local dentro de um condomínio, por exemplo, onde eu poderia hospedar filmes, músicas localmente para aquele condomínio, e na hora que eu fosse acessar um vídeo que o meu vizinho já tivesse acessado, ele estaria armazenado localmente e eu não preciso ir para o servidor do provedor original. Então, com isso, a gente diminui atraso, diminui latência na rede e traz o conteúdo de maneira mais rápida. Né? É um pouco o que as operadoras fazem hoje, né? Os distribuidores de conteúdo, tais como o Netflix. Na verdade, eles oferecem servidores, eles dão os servidores, esses servidores são hospedados dentro das nossas operadoras, né? Qualquer que seja. Enfim, etc.
tá? Elas hospedam esse servidor do Netflix. Opa, voltou. Isso, eu cliquei o mute aqui sem querer. Não, eu vou ensinar pro então... senhor nessa área de mexer com computador. A gente vai fazer uma aula aqui na Jovem Pan, tá, professor? E aí o conteúdo do nosso streaming de vídeo, ele é buscado direto da nossa operadora. Ela não vai lá no servidor do Netflix, tradicionalmente. O Netflix só sincroniza com as operadoras, com os servidores que ele colocou dentro das operadoras. Então a operadora fornece energia, né? Mas o hack do servidor é do Netflix. Tá? Então, quando a gente assiste nossos vídeos, potencialmente eles estão vindo da nossa operadora e não do Netflix. O Netflix faz a sincronização diária para esses vídeos. Então, essa questão que o Gustavo perguntou sobre termos a nossa micro nuvem, eu diria que é possível, a tecnologia é possível, né? Isso já é possível. Basta a gente implementar, né? Quer dizer, uma ideia de negócio aí para quem quiser. Quando eu fiquei um ano na Suécia, ano passado eu fiquei um ano fora para pós-doc, né, em Estocolmo, e aí a gente vê como a tecnologia lá ela é usada para o bem da população, né? Você precisa usar a tecnologia, você precisa trazer isso para a população, porque é através dela que a gente agiliza os processos. Certo? É através dela que a gente utiliza o processo. A gente tem que se servir disso. Caso contrário, a gente vai ficar apertando o parafuso, né? Graças a Deus, o Brasil é um país extremamente incentivador do uso de tecnologia. Nós temos jovens empreendedores, as nossas universidades são muito boas, elas formam uma mão de obra excelente. Lá na Suécia, na Spotify, por exemplo, nós temos um conjunto de brasileiros extremamente grande trabalhando na Spotify, tá, em Estocolmo, porque eles adoram a mão de obra que a gente forma. A gente forma excelentes profissionais. Além da nossa formação, professor Fábio, professor Fábio é doutor, pós-doc, nosso professor aqui na Federal de São Carlos. Aliás, a Federal de São Carlos aqui em Sorocaba é um orgulho para todos nós, porque forma profissionais da mais alta competência, da mais alta capacidade. Coloca Sorocaba aqui, Votorantim, nós temos a TOTUS aqui e outras empresas de tecnologias no Bandeiras, como empresas inclusive que estão em Sorocaba vendendo para Bosch. Eu vi a matéria semana da Exame, eu vi o Santiago, que é aqui de Sorocaba, desenvolve trabalhos nessa área de tecnologia, também com negócios milionários com a Bosch, está fora do país, mora na cidade. Quer dizer, nós temos muita gente boa, né? E o brasileiro é muito bom também, não só pela formação que tem, mas o brasileiro tem uma certa, se o brasileiro de TI já é fechado, imagina os de fora. O daqui ainda conversa, o daqui ainda interage, né, professor? Realmente a gente tem um diferencial aí. Os brasileiros são especiais mesmo, né? São. Eu não sei se eu respondi totalmente a pergunta do Gustavo. Ele tocou num ponto chamado inteligência artificial. Bom, isso aí a gente vai para uma outra seara, né? A gente pode ficar falando por horas em relação a isso, né? Na verdade, a minha pergunta, professor, era justamente saber se através da Alexa, por exemplo, eu consigo acessar uma nuvem dentro da minha casa. É mais ou menos isso. Eu acredito que sim. Eu acho que isso é possível. A tecnologia hoje já é possível, né? A gente tem muito armazenamento na nossa casa, muito processamento, né? Como eu falei, o bom exemplo são os set-top boxes, né? Que são as TVs, né? Por exemplo, a Apple TV, né? Que você compra, é uma caixa que tem capacidade de processamento e armazenamento, né? As integrações, a automação dentro de casa, isso é outro tema, assim, que tem crescido muito, né? Enfim, eu acho que essa área também de automação doméstica, hoje está muito na moda, né? A questão da Alexa, né? Você usou o exemplo da Alexa, né? Tem o Google Assistant também. Eu vejo, assim, muitos construtores, né? Quando você vai conversar com eles falam o seguinte: olha, eu também já faço a integração com a Alexa, né? Eu também já faço a integração com a Alexa. Isso se tornou, assim, um plus na hora que você vai vender uma casa. Se a sua casa ela já está integrada com qualquer tipo de assistente, a gente está usando aqui a Alexa como exemplo, mas pode ser o assistente do Google também,
pode ser a Siri da Apple, tá? Ela aumenta o valor, ela agrega valor, né? E aí você vê assim, onde que está a Alexa? A Alexa, ela é um dispositivo pequenininho. Qual que é a capacidade de processamento e armazenamento dela? É pequeno. Ela tem que processar parte do conteúdo em algum local mais poderoso, na nuvem. Seja a nuvem, vou pegar aqui o exemplo do Gustavo, seja uma nuvem, uma micronuvem na minha casa, tá? Ou na nuvem core, né, no núcleo da Amazon, que é o que acontece atualmente. Perfeito. Quer dizer, quando você fala para Alexa, me dê uma dica de passeio pro final de semana, né? Ela vai tentar buscar onde isso. Se ela pedir se pedir uma dica de curso, que curso que ela vai dar a dica, professor? Qual é o site? Gestão de TI e computação em nuvem da UFSCar. GTIC, UFSCar. GTIC UFSCar BR. As inscrições vão até quando, professor? As inscrições vão até final de março, a previsão do início das aulas é 9 de abril. E as aulas são presenciais ou dá para fazer no formato híbrido também? Começa online, porque a UFSCar ainda não voltou no modo presencial, tá? Deve voltar, tá? Isso é o que eu ouço, né, por aí, em maio, tá? Não se sabe ainda, deve voltar presencial em maio, mas o curso ele é presencial, tá? Ele é presencial, ele vai começar online simplesmente por causa dessa restrição, tá? Mas depois ele volta presencial. Não tem formato híbrido, não tem, ele é um curso presencial que foi adaptado para online por causa da pandemia. Ele acontece quinzenalmente, a cada 15 dias, aos sábados, no campus da UFSCar. Tá? Esse é o formato do curso, ele é presencial aqui no nosso campus. Professor Fábio Luciano Verde, um prazer falar consigo. Eu espero que nós tenhamos uma nova turma de gente muito preparada aqui, que gere receita, gere trabalho, gere renda e gere Sorocaba exportadora de tecnologia. Prazer falar com o senhor, viu? Obrigado, agradeço a entrevista. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Professor Fábio Luciano Verde, professor doutor da Universidade Federal de São Carlos Campus Sorocaba. E lembrando que esse curso, que é um curso de pós-graduação lato sensu do MBA em Gestão de Tecnologia da Informação e Computação em Nuvem. Muito bem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e daqui a pouco nós voltamos.